Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais o programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós analisamos clássicos da literatura espírita e, naturalmente, aprendemos muito com eles, né? Nesse momento, estamos estudando este clássico, o livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas aqui da Web Rádio, nós sempre oramos, pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalhinho. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que vão nos assistir mais tarde através do vídeo, que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e acompanhar conosco essa pequenina peça de abertura. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, estão aqui conosco nesta tarde mais uma vez para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será estudado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga que nos conduz, damos como iniciado pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Roteiro, né? Bom, pessoal, muito bem. Nós hoje iremos estudar o capítulo de número 40 do livro Roteiro, cujo título é Ante o Infinito. E com este estudo, nós encerramos o livro Roteiro, né? Encerramos o livro Roteiro. E o próximo clássico que nós iremos estudar será A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz, também do Espírito Emmanuel, ditado a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então,
A partir do nosso próximo encontro, nós iremos iniciar o livro A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo. Olha que máximo, né? História da Civilização à Luz do Espiritismo. Vejamos quantas coisas iremos aprender com Emmanuel, né? Neste novo clássico analisado por nós, né? Bom, vamos agora à leitura, então, do nosso último capítulo do livro Roteiro, que é Ante o Infinito. E Emmanuel começa dizendo o seguinte: amadurecida a compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Não é, né? Quando a gente amadurece nosso entendimento, nossa compreensão, quando nós observamos realmente que somos seres, criaturas, componentes do universo, nós vemos, né, o quanto somos pequenos diante da grandiosidade do infinito, né? Reconhece o homem que a vida divina palpita soberana, desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta grande e sublime, né, pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é um simples grãozinho de areia quando comparado ao universo imenso, né? Exatamente, o nosso planetinha azul, não é? Que no passado o homem achava ser o centro do universo. Hoje, com o conhecimento que já adquirimos, vemos que na imensidão do universo, o nosso planeta azul, embora enorme para nós, é diminuto, né? Em comparação com os demais astros que existem no universo, né? Então, observa que o planeta, grande e sublime, pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é um simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Então, olha que coisa interessante, não é? Que nós vemos aqui, como é realmente um fechamento que Emmanuel traz para o nosso estudo, né? Ele diz: amadurecida compreensão da maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez diante do infinito. Perguntas silenciosas atravessam o espaço. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável. Em busca de quê? Em busca de revelações, né? Quando nós entendemos quem somos, né? Seres espirituais, seres mortais, a nossa mente começa a se desdobrar em muitas e muitas outras indagações, em muitos e muitos outros questionamentos. Para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. Exatamente, nós tomamos conhecimento, né, conforme nós vamos adquirindo a maioridade mental, a maioridade espiritual, nós tomamos conhecimento que somos espíritos, criados por Deus simples e ignorantes, mas fadados, né, à perfeição relativa, né? E que quanto mais adquirirmos conhecimentos, quanto mais nos burilarmos moralmente, mais próximos estaremos de estar ao lado do nosso Criador, né? Então, para o coração alimentado pela fé
e levado à glória de um ideal superior, ou seja, aquele que aspira a algo melhor, né? Aquele que aspira a se tornar um espírito mais evoluído, através do Espiritismo com Jesus, traz a mensagem iluminada de esperança. Interrogando o infinito, que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa, ou seja, a morte não existe, né? Então, observe bem como são as coisas, né? O homem aqui na Terra, né, começa a ver a imensidão do universo, né? E aí ele começa a ouvir, a receber mensagens também, através das suas faculdades mediúnicas, de outros irmãos que o precederam na viagem de retorno ao túmulo, né? Da viagem, na verdade, de retorno, não, da viagem para o túmulo, onde nós vamos deixar ali o nosso corpo de carne perecível e, libertos deste fardo, retornar para o plano espiritual, né? Então, na verdade, o que acontece? Nós vamos amadurecendo cada vez mais o nosso senso espiritual, né? Deixando de ser aquelas crianças tão incipientes e já, graças ao conhecimento espírita, adquirindo um entendimento maior com relação à vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, o que estamos fazendo aqui, né? Então, é muito interessante nós sabermos que a vida material, né? A vida como nós entendemos, pujante, que é aquela vida que nos dá oportunidades de melhoria sempre, ela não acaba, né? A morte não existe. O que existe é a morte e destruição do envoltório que reveste o nosso espírito imortal, né? Tudo é renovação e eternidade. Ou seja, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. Tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito, não é? Então, tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito, né? Então, é muito interessante nós observarmos isso. Nós, quando criados por Deus simples e ignorantes, nos foi recomendado que nós evoluíssemos, buscássemos trabalhar pelo nosso crescimento, pelo nosso melhoramento, pela nossa evolução. E nós temos duas asas, né? Alegoricamente falando, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. E para que nós possamos alçar voo, é necessário que as duas asas sejam iguais, né? Para poder manter a estabilidade, né? Todo o equilíbrio necessário para que o voo, né, seja um voo tranquilo. Então, a recomendação de Emmanuel, né? Tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito. Logo, abstende-vos do mal, né? Abstende-vos do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. O que Emmanuel quis dizer com isso? Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem um aumento de densidade em seu veículo de manifestação.
Ou seja, se você está lá encarnado no seu corpo denso, né? E, enquanto encarnado, você comete erros que, naturalmente, irão chamar a atenção de outros espíritos desencarnados também e que irão se afinizar com você e seus pensamentos, né? Então, os compromissos da alma com os planos inferiores constituem o quê? Um aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Ou seja, quanto mais atrasado é o espírito, mais denso e materializado será o seu plano. Conforme nós vamos nos desvencilhando da matéria, né? Nos desvencilhando da matéria, o nosso envoltório semimaterial, que é o perispírito, vai ficando cada vez mais sutil, né? Mas, quando eu, efetivamente, ao invés de trabalhar pela minha melhoria, pelo meu crescimento espiritual, sou alguém extremamente ligado a coisas materiais, né? Então, obviamente, que aquele espírito tão materializado que eu possuo precisará de um envoltório, né? Mais, digamos assim, robusto, mais grosseiro, para poder manter, né, todos aqueles sentimentos ainda extremamente materialistas que eu guardo. Então, vejamos, Emmanuel faz a grande recomendação: abstende-vos do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores, olha isso, os compromissos da alma com os planos inferiores constituem um aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Exatamente. Quando nós cometemos iniquidades, não é? O nosso perispírito fica mais denso, né? Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno, que trazemos em nós mesmos. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Que normalmente as pessoas não se preocupam com o seu corpo perispiritual, né? Com o seu corpo espiritual, na verdade. Mas Emmanuel está aqui nos dizendo, né? Que esses compromissos que nós temos no nosso espírito, nosso perispírito, nosso corpo, esses compromissos entrelaçados, né? Quando estão voltados para espíritos menos felizes, para edificações, ideias menos felizes, tornam o nosso perispírito mais denso, né? Para que possa suportar essas colocações, muitas vezes, menos felizes, né? Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno, que trazemos em nós mesmos. Exatamente, isso é muito importante, a gente tem em vista, né? Levar em conta que o nosso comportamento, os nossos pensamentos têm uma força enorme no nosso dia a dia, né? Porque, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, que nós iremos atrair espíritos para junto de nós, que naturalmente irão nos influenciar. Se eu tenho apenas como possibilidade, né, uma pessoa que, embora seja uma pessoa de bom coração e tudo mais, mas é extremamente materialista, então, eventualmente, pode cair em ciladas da matéria, para eu até mesmo conviver com essa pessoa, precisarei adensar, né, o meu perispírito. E, com isso, eu estou, de alguma maneira, retardando a minha caminhada em direção à luz, né? Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos na própria sementeira. Exatamente, cultivai a fraternidade e o bem. Né? Nós sabemos muito, isso é muito comum no movimento espírita, dizer-se que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu não posso andar semeando por aí discórdia,
infelicidade, desespero e querer colher depois, né? Momentos de paz e tranquilidade. Sorrisos de agradecimento, obviamente que não, né? Cultivar a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos na própria semente. Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e os desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, impondo-nos o resultado de nossas próprias ações, né? Então, devemos cultivar a fraternidade, o bem, porque amanhã ou depois iremos colher aquilo que tivermos semeado, né? E aí Emmanuel prossegue dizendo: além das fronteiras da sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos de carne, a vida continua, impondo-nos o quê? O resultado de nossas próprias ações, né? Então, além daquilo que nós vemos, que nós percebemos, existe muito mais, né? E nós precisamos ampliar o nosso conhecimento a respeito dessa temática, né? Para que possamos melhor nos direcionar e melhor caminhar em direção à plenitude, né? E aí ele vai e continua. Amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Na pátria das almas, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu, a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço nós conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior e imortalidade. Então, vocês vejam que interessantíssima essa recomendação aqui que Emmanuel nos faz nesse parágrafo, porque ele diz: amai o trabalho, né? Nós sabemos que o trabalho é uma das leis de amor, uma lei divina. Todos nós precisamos trabalhar para prover o nosso sustento dos nossos familiares, não é? E também porque no exercício do nosso trabalho, de uma forma ou de outra, nós estamos evoluindo. Nós estamos trabalhando, né, por um bem maior de toda a coletividade. Então, além das fronteiras da sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, né, impondo-nos o resultado de nossas próprias ações. Já havíamos comentado, né? Amai o trabalho, engrandecei-o, é por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua, né? Na pátria das almas, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Exatamente, a recomendação, né? Tudo aquilo que segundo Emmanuel diz, tudo que nós fazemos fica registrado, né? E se nós, então, prejudicarmos alguém com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, nós teremos que responder por isso também. Não apenas por nossos erros, mas pelos erros que tivermos induzido outras pessoas a realizarem. E aí Emmanuel diz que nós temos que amar o quê? Amar as nossas relações, amar o trabalho, né? Porque o trabalho nos engrandece. Quem não tem trabalho fica um pouco assim perdido, né? Mas quando você tem, você está se sente melhor, se sente engrandecido, se sente mais livre, né? Então, na pátria das almas chora amargamente o espírito que lhe esqueceu
a riqueza oculta. Olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Então, na pátria das almas chora, na pátria das almas chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Ou seja, muitas vezes, né, ficamos tão entretidos com outros assuntos que não valorizamos efetivamente a importância de determinados itens pequeninos, né, na sua forma física, mas imensos em utilidade no plano espiritual. Né? Então, na pátria das almas, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Exatamente, é a lei do trabalho, né? Como nós já havíamos falado. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós aumentamos a nossa capacidade, não é? De discernir, de se relacionar, né? Nós precisamos desse contato uns com os outros, porque com ele nós crescemos muito, aprendemos muito, né? Então, aceitai o ato de servir e ajudar, não como castigo, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Ou seja, a possibilidade de servir, a possibilidade de ajudar que Deus nos oferece é, na verdade, uma grande honra. Né? Uma grande honra, uma grande oportunidade que Deus está nos oferecendo de fazer o bem. E, ao fazer o bem, crescermos moral e espiritualmente. Né? Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade aparentemente vitoriosa. Ou seja, muitas pessoas falam, né? Não entendo como é que fulano, né, faz tanta coisa errada, cometeu tantos erros, está sempre bem. Sempre bem, sempre ovacionado pelas pessoas e tudo mais. E aí Emmanuel nos diz aqui, não vos inquietem no mundo, eles casam justamente, né? Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros. Sou orgulhosa, né? Arrogante, sempre está bem. E também não nos inquietemos com o vício com a iniquidade, que parecem sair sempre vitoriosos em todas as situações. Né? Não nos cabe esse tipo de julgamento, só precisamos ter a certeza de que Deus está no comando. Né? Deus está no comando. Deus cuida de tudo. Né? Então, nós precisamos justamente ter esse entendimento, essa certeza, né? De que Deus cuida de tudo, né? Está no comando. E que tudo está correto. E aquilo que pode nos parecer inicialmente estranho, não correto, acalme-se. Tudo está no seu devido lugar. Né? A justiça reina. A justiça reina imperecível. Né? A justiça reina imperecível. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência. E o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Olha isso aí. A justiça reina imperecível. Quem humilha será humilhado. Né? E o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, ou seja, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Né? Então, o Instituto das Reencarnações, que programa, né,
as nossas próximas descidas à Terra, irá ser realizado, né? Irá ser planejada a nova existência segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento, né? Cada falta exige reparação. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Os padecimentos coletivos, olha isso, os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos, a redenção de séculos, a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos para a cura e refazimento das almas. Então, nós estamos falando aqui da justiça das aflições, nós estamos falando aqui da justiça da reencarnação, né? O fato de que a cada um, conforme Jesus falou, será dado segundo suas obras. Então, não nos preocupemos com aquilo que parece, não é? Estar errado, mas não sofrer nenhum tipo de represália. Tudo está no controle. A justiça divina não falha. Então, quando ele diz aqui, né, que cada desequilíbrio nosso vai reclamar um reajuste, ou seja, qualquer coisa que nós façamos em desequilíbrio com a lei de Deus, com a lei de amor, justiça e caridade, vai exigir uma reparação, um reajuste, né? Aí ele fala que os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra, pela violência. Ou seja, nós temos, às vezes, né, tragédias que envolvem um grande número de pessoas, né? E aí ele diz que os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem o quê? Redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. Nós sabemos que não apenas o indivíduo, né? O indivíduo tem, né, tem que reajustar os erros cometidos, tem que resgatar as suas faltas. Também os povos, as nações, as cidades, as coletividades também adquirem débitos coletivos que coletivamente deverão ser resgatados, né? Então, olha como ele continua. As aflições individuais são o quê? São remédios proveitosos à cura e refazimento das almas, né? Também, quando nós estamos vivenciando aflições, problemas, preocupações, isso também ocorre para que nós possamos nos ajustar, né? As aflições individuais são remédios proveitosos à cura e refazimento das obras. E aí prossegue Emmanuel, né? Anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. Então, anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus, né? O egoísmo e a vaidade nos encarnecem na lama da terra. Ou seja, orgulho e vaidade não nos leva a pontos sublimes, né? Então, o egoísmo e a vaidade nos encarceram na lama da terra. Precisamos saber muito bem como nos comportar. Mesmo que sejam situações difíceis e desafiadoras, precisamos nos lembrar que somos todos farinha do mesmo saco. Se fôssemos tão melhores assim, não estaríamos aqui encarnados em um planeta de provas e expiações. Devemos, sim, trabalhar para superar as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas iniquidades e
cada vez nos tornarmos mais capacitados para ascender ao mundo de regeneração. Lede as páginas vivas da natureza e buscai a vida só. A vida sã, desculpe, a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Olha que boa frase também essa. Lede, ou seja, leia as páginas da natureza, as páginas vivas da natureza, e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Ou seja, as pessoas podem eventualmente, né, adquirir um tipo de moléstia, de dificuldade, para que nesse período ela consiga criar uma maior empatia com os menos afortunados, né? Então, lede as páginas vivas da natureza, ou seja, observe a natureza, né? E buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Simplificai vossos hábitos, né? Simplificai vossos hábitos e reduzir as vossas necessidades. Claro, a vida simples, né? A vida simples é muito boa. Tende confiança, sede benevolentes. Instruí-vos, amai e esperai. Crescei no conhecimento e na virtude, para serdes mais fortes e mais úteis. Ou seja, o que se coloca aqui não é a necessidade de você crescer, né, em poder, em riqueza, nada disso. Mas você crescer interiormente, como ser humano, né? Simplificai vossos hábitos e reduzir as vossas necessidades. Simplificai vossos hábitos, reduzir as vossas necessidades. Se eu utilizo apenas, por exemplo, 3 cômodos numa casa onde tem 20, né? Eu poderia perfeitamente viver com conforto, até mesmo numa casa de 5 cômodos, né? Então, simplificai os vossos hábitos e reduzir as vossas necessidades. Tende confiança. Devemos ter sempre confiança, né? Tende confiança, sede benevolentes e instruí-vos. Amai e esperai. Né? Então, é exatamente isso. Tende confiança, sede benevolente, instruí-vos, amai e esperai. Cresce no conhecimento e na virtude para serdes mais fortes e mais úteis. Devemos crescer em conhecimento e em virtude para podermos ser mais fortes no futuro. Né? Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evoluem no ramo da perfeição. Ou seja, além, né, do crescimento horizontal que sempre temos, né, o progresso é inexorável, não para nunca, né? Então, além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evolvem no rumo da perfeição. Olha que frase linda também aqui de Emmanuel, né? Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evoluem no rumo da perfeição. Né? Ou seja, não somos apenas nós que estamos mudando de categoria, que estamos preocupados, né, em nos melhorar para atingir um degrauzinho acima na escala dos mundos, né, fazer luz habitar um planeta regenerado.
Então, André Luiz diz que não somos apenas nós. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evolvem no rumo da perfeição. Além de nós termos essa meta, outros companheiros, né? Outros companheiros de trabalho que estão buscando se burilar, se melhorar, né? Também estão por aí. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguenta. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. Exatamente. Deus nos criou a todos igualmente, simples e ignorantes, mas também todos com a capacidade de melhoria, de crescimento moral e espiritual. Então, por sermos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, que está sempre nos protegendo e amparando, né? Nós, efetivamente, seremos também, né, abraçados, envolvidos por esse sentimento maravilhoso de felicidade, né? A felicidade do dever cumprido, a felicidade de fazer o melhor, né? Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. Aí a gente pode fazer uma analogia, né, com a parábola do filho pródigo. E ele vai embora e quando resolve voltar para casa, o pai o recolhe, né, de braços abertos, porque ele se desligou daquela ideia aquela ideia de somente se interessar por coisas materiais e agora está voltado às coisas espirituais. Aí sim, vamos crescer, vamos nos expandir, né, como espíritos imortais. E, para fechar o nosso estudo de hoje, fechar o capítulo e fechar o livro roteiro, temos esse parágrafo aqui muito interessante, né, de Emmanuel, que eu reputo como assim perfeito. Olha o que ele nos diz aqui como fechamento da nossa leitura de hoje. Ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nova destinação, aqui a terra e a alma imortal. Né? Vamos recolher, então. E ouvindo os segredos, né? Ouvindo os sagrados apelos de cima, do plano espiritual superior, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana. Que o trabalho é a nossa bênção. Graças ao trabalho, nós podemos tudo, né? Que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação. A nossa destinação e que a alma é imortal. Ou seja, o amor e a sabedoria representam a nossa destinação. O que é, né? Também uma representação da alma imortal, né? Então, e ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que despenca para a vida superior, né? O coração que desperta, melhor dizendo, para a vida superior, compreende, enfim, a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa instituição, que é a nossa destinação.
né? E nos mostra claramente que somos almas, espíritos imortais, né? Espíritos imortais, ou seja, fomos criados, mas não teremos fim. E temos todo o tempo do mundo para nos brilharmos, nos tornarmos espíritos melhores, fazermos jus a viver em um planeta regenerado, onde existe muito mais alegrias do que sofrimento, né? Então, meus queridos, vamos ficando por aqui hoje, né? Nos despedindo do livro Roteiro de Emmanuel Chico Xavier e nos preparando para o nosso novo livro de estudos, que é A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo. Né? Então, muito bem, esperamos que vocês tenham apreciado esse livro Roteiro, né? Tenham aprendido bastante com ele e que possamos estar juntos na próxima semana para mais um programa Aprendendo com os Clássicos, dessa vez com o livro A Caminho da Luz. Ok? Grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.